Senhores vereadores e demais presentes, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Saltinho, de 10 de junho de 2019. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura bíblica para que, através das bênçãos de Deus, conduzamos com sabedoria essa reunião e, em seguida, proceda a chamada nominal. Salmo 15. Hospedar-se na casa de Deus. Senhor, quem irá hospedar-se em tua tenda? Quem há de morar em tua montanha santa? Quem tem conduta perfeita e pratica a justiça. Quem fala a verdade no coração e não faz calúnia. Quem não faz o mal a seu próximo, nem levanta defamação contra seu vizinho. Quem olha com desprezo para quem é ímpido, porém respeita os que temem ao Senhor. Quem faz um juramento e não volta atrás, mesmo que tenha prejuízo. Quem não empresta seu dinheiro a juros altos, nem pratica a corrupção contra o inocente. Quem age desse modo jamais vacilará. Palavra do Senhor. Amadeu Soares da Silva Júnior, presente. Amarildo de Jesus Firmino, presente. Denis Chiquito, ausente. Evanderly Pereira, presente. Luiz Alberto Manesco, presente. Luiz Aparecido Lopes, presente. Maria de Lourdes Pandolfo Turina, presente. Paulo Roberto da Silva, presente. Rodrigo Arthur, presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias que darão entrada na reunião. Projeto de Lei número 23/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto da Silva. Dispõe sobre autorização mediante lei municipal para abertura, liberação e instituição de loteamento no município de Saltinho. Diverso Executivo. Decreto número 1871, de 31 de maio de 2019, nomeia os membros do Conselho Municipal de Educação e dá outras providências. Convite enviado por Maria Cecília Milani, secretária da Junta Militar. Senhores vereadores, convido o senhor, na atribuição da secretaria, convido todos os senhores vereadores para a cerimônia de entrega do CDI, Certificado de Dispensa de Incorporação dos alistados do ano 2019, local Centro Cultural e Recreativo Deputado João Herman Neto, dia 26 de julho de 2019, horário 8 horas da noite. Escritório Regional de Campinas convida o primeiro seminário de gestão pública a ser realizado em 19 de junho, das 8 a meio-dia e meia, local Palácio dos Bandeirantes. Não havendo mais matérias a dar entrada na reunião, dou por encerrado o pequeno expediente. Daremos prosseguimento com as deliberações da pauta da ordem do dia. Em segunda discussão, projeto de lei número 017/2019, de autoria do prefeito municipal Carlos Alberto Ulisse, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências, com nova redação. Está em discussão? Com a palavra o vereador Luiz Alberto Manesco. Boa noite a todos. Esse projeto de lei é sobre o orçamento anual do município. Ele foi feita uma pequena alteração pela comissão e eu vou ler aqui as despesas obrigatórias de caráter continuado que o município tem de custo e que foi incluída nesse orçamento aqui anual, que é as despesas com pessoal, funcionário público e encargos sociais, a alimentação escolar, atendimento ambulatorial emergencial hospitalar, que é do SUS, atendimento à população com medicamentos, benefícios previdenciários, manutenção do ensino fundamental, manutenção da educação infantil e creche, sentenças judiciais com trânsito em julgado, fornecimento de cesta básica e ticket alimentação aos servidores públicos, assistência social geral, transporte escolar e manutenção dos departamentos municipais. Dentre vários artigos aqui na lei,
Um deles que está presente é que, para o orçamento de 2020, os cargos em comissão não vão poder receber hora extra, né, aqui no município. E está previsto aqui nesse projeto de lei, e é uma observação que eu queria fazer. Ele já foi aprovado em primeira discussão, agora está sendo em segunda discussão. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Amarildo Jesus Firmino. Presidente Paulo, demais membros da mesa, vereadores, todos aqueles que estão conosco aqui, mais aqueles que nos acompanham pela internet, boa noite. Esse projeto já, como disse o vereador Luiz Manesco, ele está em segunda discussão e ele incorporou uma emenda da comissão que excluiu aqui um artigo que acho que já foi até discutido, mas ele já vem agora com uma nova redação, onde dizia que mensalmente a Câmara ia devolver parte do 10º. Nós entendemos como não razoável, né, e que continuasse como tem sido até hoje, ao final do exercício. Então, por bem, foi aprovado, agora vem com essa redação nova. Bom, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, ele é uma das peças de planejamento que a Constituição elegeu para que os municípios pudessem executar a receita e fazer a previsão da sua despesa e pudesse fazer o exercício da atividade aí no Poder Executivo e também no Poder Legislativo. Uma outra peça é o Plano Plurianual, que é aprovado no início da primeira gestão nossa para os próximos 4 anos, e todo ano vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias antes do orçamento anual. Então nós temos o PPA, né? Nós temos a LDO, que é essa lei, e nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela é mais específica e detalha mais o que caberá, por exemplo, até agosto, setembro, nós votamos a LOA para ela ser executada pelo prefeito em 2020. E então essa lei de diretrizes, ela dá, como diz o nome, né, ela dá linhas de direção para como será feita a peça orçamentária. Digamos assim, praxe praticamente alguns dispositivos dela, mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, nós já sabemos a situação financeira e a situação de capacidade do município de investimento quando nós analisamos o plano plurianual, com algumas alterações, mas nós temos já uma diretriz lá do plano plurianual de quanto será gasto, qual será a previsão orçamentária para os anos, inclusive o último ano, 2021, que é o primeiro ano do próximo governo. Então nós temos uma noção do que vai ser gasto, que está previsto, estabelecido. Então a LDO, ela mantém e deve se manter fiel ao que está estabelecido no PPA, com algumas alterações, com algumas inclusões, e aqui a novidade é extraído do PPA a parte que cabe aqui ao orçamento de 2020, em termos de diretrizes. Não há muita mudança, né? Nós somos da comissão que analisamos esse projeto, não há muita mudança, mesmo as linhas gerais dos programas prioritários, né, voltados a atender os 15% mínimo da saúde, os 25% mínimo da educação, a folha de pagamento dentro dos 54%, que cabe ao Poder Executivo. Abrindo um parênteses, aí nós tivemos aqui uma reunião falando sobre primeiro quadrimestre desse ano, está em torno de 50 ponto alguma coisa, 50,6%, é preocupante, né? E o Tribunal de Contas, inclusive, vem alertando aí quase que 80% dos municípios quanto ao não cumprimento das diretrizes orçamentárias, porque é feito agora, nesse mês, e aí o próximo ano, no primeiro quadrimestre, o tribunal vai analisar e vai dizer, olha, não está cumprindo o que eles disseram lá em
em abril, maio, junho, no caso aqui nosso, maio desse ano. Então, assim, diretrizes, ele faz uma previsão de receita, ela faz uma previsão de arrecadação, faz uma previsão de despesa, e passo a passo isso é sendo executado e acompanhado pelo Tribunal de Contas. Geralmente o tribunal faz um alerta, e o tribunal é um órgão acessório da Câmara Municipal. Ele fiscaliza também, como nós, o Executivo, e fiscaliza o Legislativo. Então ele aponta alguns descumprimentos, né, algumas correções necessárias quando o município ele passa o sinal amarelo, então ele dá já um sinal de que as coisas não estão indo muito bem. Então, assim, como Saltinho não é diferente, não está fora do mapa do Brasil, né? As coisas não estão tão fáceis assim para os municípios. Então, as diretrizes, elas são bem básicas, como eu estou vendo aqui. Basicamente, os gastos nossos vão estar dentro das despesas de custeio. Não tem aqui uma previsão de investimentos, porque o nosso orçamento, se você pensar a folha em 50%, mais manutenção, uma parte da saúde que gasta até mais que o mínimo do 15%, nós temos aqui uma diretriz bem engessada à realidade do município, que não é das melhores no sentido de poder investir em alguma coisa. Até nós discutindo aqui com o diretor de finanças, o Fernando, até ele disse, a gente não coloca nenhuma previsão de investimento porque não tem. Toda vez que vem uma emenda ou vem algum aporte de dinheiro extra-orçamentário, digamos assim, do governo federal ou estadual, nós mandamos para a Câmara e a Câmara aprova o investimento nessa ou na outra área. Então, quer dizer, fica difícil nós analisarmos o projeto no ponto de vista de obras e serviços ou coisas novas que estarão sendo realizadas no município. Não tem essa previsão. O que tem é 100% a manutenção daquilo que está sendo feito. E o que eu digo, né, que veja, se nós, na área da educação, mantiver o que está sendo feito, está atendendo as nossas crianças, vai manter os trabalhos das 2 creches, vai manter os trabalhos que é feito hoje com excelência pelos nossos professores, pelos diretores da nossa cidade, está conduzindo bem. Só dou um alerta aí, no sentido de que não falte vaga nas creches, né? Que haja sempre uma atenção do diretor de educação, uma triagem muito bem feita, no sentido de que as pessoas que precisem de fato possam ter vaga na creche, e a previsão aqui da LDO é que vai ter 100% das vagas. Assim como a previsão é atender 100% dos alunos que vão precisar do transporte de estudante para fora. Então, assim, dentro das linhas gerais, há uma previsão. Não dá para analisar, como eu já disse, investimentos. É uma pena a gente aqui, como vereador, não ter noção, né, pelo que está aqui, se vai acontecer alguma ampliação, alguma renovação ou algum investimento. Isso é feito à medida que o Executivo analisa lá que chega alguma verba de fora ou que ele tem algum excesso de arrecadação. Então a gente acaba aprovando, logicamente, tudo que vem aqui, analisando sim, porque há uma necessidade quando vem, mas em termos de planejamento a gente sempre está à margem, porque não tem nenhuma previsão aqui e não tem como, segundo eu vejo do que arrecada, colocar aqui algum investimento previsto para o ano que vem. Então, assim, está bem engessado, folha bem engessada, investimento quase zero, manutenção. Então, se manter e acrescentar o custeio, mesmo que aumente o número de alunos em creche, mesmo que aumente o número de alunos para o transporte fora, mantendo a limpeza pública, mantendo as reformas, as manutenções dos prédios públicos, mantendo as nossas praças, os brinquedos, quer dizer, tendo aí uma previsão aqui de que pelo menos o que tenha for mantido é um ponto positivo para o nosso orçamento. É uma pena que a gente não veja aqui investimentos, como a gente sempre acha e que deve ser feito, no caso da segurança pública, no caso de atendimento médico 24 horas, no caso de algum projeto
voltado a plano de mobilidade urbana, plano diretor. Quer dizer, não tem nada escrito aqui nesse sentido. Alguma coisa no sentido de melhorar a circulação da cidade, melhorar a vida das pessoas em termos de acessibilidade, mobilidade, etc. Então, isso a gente fica meio que na expectativa de que sobre alguma arrecadação, na expectativa de que haja alguma emenda, na expectativa de que as coisas melhorem. O município ele é muito frágil em termos de aumento de arrecadação. Não tem nenhuma previsão aqui, né, de algum investimento na área de arrecadação. Fala de aprimoramento da fiscalização, aprimoramento da cobrança, né, das dívidas, mas, na prática, não tem um incremento forte aqui em termos de alguma ampliação, tipo de um parque de empresas, de incentivo, até porque, como eu já disse, quando o orçamento ele está enxuto, quando ele está muito próximo daquilo que gasta, não dá para a gente alçar voos melhores. É uma explicação bem rápida. Se fosse analisar todos esses anexos aqui, levaria horas, né? Mas, em resumo, é isso. O que importa a população saber, o que importa os vereadores aqui que estão conosco saber o que a comissão analisou, é nessa linha. Não dá para a gente achar que Saltinho está a 200 por hora. Ele está mantendo o que tem, está mantendo muito bem, porque o Carlinhos optou por fazer a manutenção dos prédios, a manutenção das praças, a manutenção dos parques, a manutenção das vagas. Isso é bom, né? Porque não temos aqui algo a gastar em termos disso, mas deve-se muito em termos de investimento na parte que nós entendemos que deve ser melhorada e que a população também quer. Saúde está totalmente engessada. Nós tivemos aqui com a Patrícia uma exposição da situação. O Fernando, diretor de finanças, expôs antes dela. Ela expôs os números. Os números são gritantes, né? Aumentou muito a quantidade de pessoas sendo atendidas na unidade. Isso mostra que nós estamos gastando as mesmas coisas com maior número de pessoas, e com certeza há falta de condições para fazer exames, há falta de condições para fazer algum atendimento de cirurgias ou coisa assim, etc. E a gente sabe porque as pessoas nos procuram, nós procuramos a Patrícia, ela está buscando algumas alternativas, mas o município está totalmente engessado nessa área, né, na área da saúde, porque o que ela está recebendo, ela está gastando com mão de obra de funcionário. 10% do que gasta na saúde hoje é medicamento, curativos, é manutenção ali da situação da unidade hoje. Ótimo, 100% o número de funcionários que estão atendendo. O prédio ele tem uma condição melhor, mas assim não vislumbramos nenhuma melhoria em termos de condições de aumento de exames, aumento de condições de pacientes, talvez que precise de alguma cirurgia, alguém que carente, uma situação dessa, volta à fila do SUS e uma situação difícil. Não estou dizendo que isso é uma culpa de alguém ali, eu estou dizendo que tem que se pensar, se houver um aporte aí de recurso para o município, se vier uma melhoria de arrecadação para o nosso município, parar agora com a história de reforma, de condições dos prédios, porque eu acho que está tudo bem. Começar a jogar um pouco de dinheiro, se é que justamente esse ano que está meio complicado, mas se vir para a melhoria de condições das pessoas que estão lá na saúde, né? Na aquisição talvez de mais veículos, nas condições da gente poder atender com exames com maior rapidez, a gente ter condições de ter alguns médicos, algumas especialidades melhores para atender a nossa população. No geral, está atendendo. Eu acho que até pensando e comparando com outros municípios, está numa situação boa de atendimento, porque a situação aí fora está muito problemática e a gente acaba não valorizando muito o que tem. Mas se houver um aporte de dinheiro, que venha para essa Câmara um reforço na segurança pública, na saúde, que nós vamos precisar cada vez mais estar investindo nessas áreas. E
Só para encerrar, de acordo com uma conversa recente que nós tivemos com o prefeito e toda a equipe aqui, todos os vereadores presentes, que haja aí agora uma preocupação em planejar a circulação na cidade, planejar através de um plano diretor, rever a questão de loteamentos, rever a questão de ampliação que nós estamos prestes a analisar aqui e olhar mais para aqueles que estão aqui na cidade, olhar mais para os lotes que nós já temos aqui, as condições de saúde, segurança, transporte, etc., para aqueles que nós já temos aqui aprovados, já temos aqui para ser estabelecidos aqui na nossa cidade. Tem uma visão assim de planejamento. Acho que está faltando um pouco disso. Vir alguma coisa e botar ali um pouco de dinheiro nisso para nós deixarmos essa cidade, esse município, para as futuras gerações em condição de circulação, em condição melhores do que nós estamos vendo hoje, principalmente se todos esses loteamentos e projetos, inclusive da Rodovia das Colinas, aí agora interferindo novamente na nossa cidade, né, na nossa malha viária, digamos assim, da rodovia, mas isso vai trazer muitos transtornos. Então é hora da gente parar um pouco e jogar um pouco de investimento em planejamento, circulação, transporte público, pensar um pouco na nossa população nesse sentido aí e nunca esquecer da saúde e da segurança pública. Enfim, esse é o projeto que nós temos aqui, bem apertado, né? Dificultoso, mas que garante 100% do que está sendo feito aí, que já é uma grande coisa no nosso ponto de vista de manutenção. Eu agradeço a todos, com certeza já foi aprovado, vamos aprovar e vamos acompanhar a execução orçamentária, o orçamento que vem aqui depois. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Sentados, aprovam, em pé, rejeitam. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem deliberadas pelo plenário, está encerrada a ordem do dia. Teremos agora um intervalo de 10 minutos para posteriormente prosseguirmos com o grande expediente. Considerado distrito de Piracicaba até o início dos anos 90, Saltinho tornou-se município pelo despertar de sua própria população, que naturalmente desenvolveu a vocação de se unir e se organizar para conquistar seus ideais. Em 19 de maio de 1991, um plebiscito confirmou a sua emancipação, que foi oficializada com a promulgação da Lei Estadual número 7.664, em 30 de dezembro de 1991. Já com direitos e deveres de município, Saltinho teve sua primeira eleição no dia 3 de outubro de 1992. Assim, a primeira Câmara de Vereadores, que possui atributos de grande importância em um município, foi instituída no dia 1º de janeiro de 1993. Hoje, Saltinho tem centenas de leis que tratam de todos os tipos de assuntos, das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, educação e de muitas outras questões diretamente relacionadas ao cotidiano de todos os moradores. A Câmara Municipal é o lugar onde os representantes do povo elaboram e aprovam todas essas leis, além da fiscalização da administração local. O atual Poder Legislativo de Saltinho é formado por 9 vereadores. A mesa diretora tem como presidente Paulo Roberto. Como vice-presidente, Amarildo Firmino. Primeiro secretário, Amadeu Júnior. E segundo secretário, Evandro Pereira. Os demais vereadores são Denis Chiquito, Luiz Manesco, Luiz Lopes, Lourdes Torina e Rodrigo Arthur, do Cartucheiro. Instalada nesse prédio próprio desde agosto de 2001, a Câmara Municipal está muito bem localizada
para receber os cidadãos e trabalhar para o desenvolvimento de Saltinho. A estrutura totalmente acessível à população conta com as assessorias de imprensa, do legislativo, jurídica, financeira e diretoria administrativa, além de uma zeladora para o espaço. O prédio ainda abriga o plenário José Eduardo Rufino de Oliveira, a sala de arquivos com todos os documentos da história do município e uma sala de reunião onde as comissões do Legislativo se reúnem para analisar e emitir os pareceres dos projetos. As discussões e as votações dos projetos ocorrem durante as sessões ordinárias, que são realizadas todas as segundas-feiras a partir das 7h30 da noite. A galeria do plenário está sempre liberada para a população acompanhar as sessões, que ainda são transmitidas na íntegra e ao vivo pelo próprio canal no YouTube. Notícias com projetos, as discussões e as atividades realizadas pelos vereadores são encontradas facilmente no Facebook e também no site oficial da Câmara Municipal, que também conta com espaço exclusivo para as publicações mensais dos balancetes de receitas e despesas da casa. É o Legislativo Saltinhense garantindo total transparência em suas ações e toda a prestação de contas aos munícipes. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Saltinho.
Senhores vereadores, daremos continuidade aos trabalhos legislativos e, para tanto, abro agora o horário reservado ao grande expediente e ao uso da palavra livre. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Arthur. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, público aqui presente, também pela internet, boa noite a todos. No caso, na tribuna essa noite, é para cobrar novamente, que venho solicitando já faz algum tempo já, arrumar. Tem um mata-burro na estrada que vai fazer na Milhã lá, e esse mata-burro está quebrado. Eu peguei o passeio assim atrás, o carro caiu dentro, quase furei o kart lá. E aí tem que substituir por manilhas. Já foi pedido já, acho que até o Cavalcante já está sabendo. Conversei essa semana de novo com as pessoas que moram lá. Esses dias caiu um carro numa mulher, o carro não saía mais de lá, tocou puxar com o trator. Então eu vim aqui pedir encarecidamente que vá lá que coloque essas manilhas quanto mais rápido possível, antes que aconteça um pior lá, acabe quebrando o carro das pessoas lá e acaba atrapalhando os veículos que passam lá. E a outra é arrumar a estrada que vai para o Calcarovite. É um pedaço pequeno lá. A máquina passou na estradona, na parte de cima, e ficou faltando a parte de baixo lá. E o ônibus vai buscar as crianças lá. Eu tive presente nesses tempos atrás aí. O estado lá está lamentável, a estrada, gente. Parece que vai cair pedaço do carro, você passando. Tanto buraco que tem valeta, que a chuva abriu lá. E não precisa colocar pedra nesse local aí. É só simplesmente ir lá com a máquina lá, passar o patrol lá, que pedra é o que mais tem naquela estrada lá. E o outro pedido que eu venho pedir também nessa noite aqui, que é para dar uma passada na estrada do Arraial de São Bento. Não toda a estrada está ruim lá, gente. Tem uns pedaços lá que tá complicado lá. Semana o pessoal do bairro me cobrou aí no supermercado aí, fui cumprimentar a pessoa tá bem, não tá bom não, a estrada tá assim, se assado, tal. Falei sim que ia solicitar, cobrar, já pedi novamente que vá a máquina lá, passe lá. Também, não precisa arrumar então também o bairrinho. Precisa passar. A gente já vem cobrando já faz tempo já, a gente vai falando, que não fica no esquecimento, né? E toda semana a gente vem repetindo, pedindo para que aconteça esses pedidos. E o pedido que a gente fala aqui na tribuna não é o pedido da gente, é o pedido da população. A gente chega nos munícipes para cumprimentar, os munícipes já chegam e falam, não tá bom não, a estrada não dá para passar, a gente se sente, sabe, chateado, porque a gente pensa que está legal a estrada, às vezes não passa nesse local. E quando a gente vai conversar com os munícipes chegam e falam, né? Então a gente vem aqui na tribuna cobrar, também na prefeitura, o vice está aí, vice, que peça para que a máquina passe nesse local, que no Calcarovite lá tem várias pessoas que moram lá, crianças, que o ônibus vai todo dia lá, e tem lugar que não dá para passar lá, um pedaço não muito grande, está muito ruim. Tá bom? Essa noite é só, obrigado. Concedo a palavra ao vereador Amadeu Soares da Silva Júnior. Passo. Concedo a palavra ao vereador Amarildo de Jesus Firmino. Senhor presidente, vereadores aqui dessa mesa, demais vereadores, eu quero falar dois assuntos. O primeiro deles até o vereador Amadeu faz parte também agora, que é o nosso Vizinhança Solidária, né, Amadeu? Primeiro, parabenizar a iniciativa aí do Sargento Marcos, Polícia Civil também, e da Câmara Municipal, que abraça, né? Abraçou e consegue, né? Que está aqui o João. Que abraçou essa ideia. Eu penso assim que o Estado, a Constituição estabelece que o Estado ele é responsável pela segurança da população, mas tem alguma coisa aí que nós temos que fazer também, que se chama nossa segurança primária. Está aqui o Reinaldo André conosco aqui. Quantos anos de segurança? 27 anos. Guarda Civil lá de Piracicaba, presente aqui com a gente, conhece bem a área de segurança pública. A verdade é que nós também, como cidadãos, devemos fazer a nossa parte. Então,
não só a nossa segurança primária, que é os cuidados básicos de cada um na sua circulação, entrada e saída da sua residência, sua condução na rua ou entre as pessoas, mas também segurança da sua própria casa, né? Que são aquelas cercas elétricas, câmeras, até um cachorro lá para dar um susto a algumas pessoas, né? Sempre tem alguns. E também tomar cuidado na hora de entrar, na hora de sair. Então, tudo isso colabora e corrobora para que haja uma segurança. O município faz a parte dele, coloca câmera, guarda civil, que é o caso do Reinaldo, de Piracicaba, e outras cidades, e outras atividades que possa entrar também, possa estar interagindo, e a polícia militar e polícia civil, polícia civil também faz a parte deles. Então, assim, nós vamos fazer mais um pouco a nossa parte. Vizinhança Solidária agora foi dividida a cidade em 5 regiões. Antes foi criado um grupo de WhatsApp, deu uma explosão de pessoas interessadas, e agora foram criadas 5 regiões. Eu estou numa região, a região da Aparecida 1 e 2, o Amadeu, o vereador aqui da região do Palmares 1 e 2, né? Quer falar? Palmares 1 e 2, Jardim Goulart e Jardim Vitória. O Amadeu é o prefeito da região ali. O Amadeu tem a Meire e a Suzana, né? Então, essas 5 regiões foram criado um grupo de WhatsApp. Então, quem é do Aparecida está num grupo que eu estou como tutor. Essa região do Amadeu, ele está como tutor. Então, desfez aquele grupo gigante de pessoas num grupo só de segurança. A Suzana está aqui na área central e a Meire ali no lado na parte do Azaleias, Virgínia, Independência, etc., aqueles bairros. Então, quer dizer, cada um que está nesse grupo, ele vai comunicar a nós dessa região. E nós estamos num grupo com os sargentos, os policiais, Polícia Civil, algumas pessoas, acho que o prefeito, o vice-prefeito deve estar também, algumas autoridades da cidade, que é um grupo mais restrito. Toda vez que houver uma ocorrência em uma dessas 5 regiões, as pessoas vão nos comunicar e nós entramos em contato imediato com esse grupo onde estão os policiais, que vão estar sabendo do que está acontecendo naquela região. É uma forma do pessoal do Aparecida 1 e 2 ali se organizarem, pessoal do Palmares 1 e 2 e assim por diante, toda essa região, para que seja um pouco mais rápido. Um grupo muito extenso, um fala uma coisa, outro fala outra, acaba se perdendo. Então a ideia é fazer essa divisão, mas no sentido de que a gente faça um filtro de informações e aí vá para a polícia, o que é importante. O que é necessário saber é que nunca devemos deixar de ligar no 190. Né? Olha, qualquer suspeita, porque nossos policiais, às vezes eles não estão na base, mas eles estão circulando. E o 90 vai localizá-los. Se eles estão no grupo e que nós vamos estar mandando informação, eles já vão saber o que está acontecendo. Um veículo suspeito na rua tal. Uma pessoa suspeita, tem pessoa vendendo laranja meia-noite. Né? E você olha, não tem uma laranja na mão. Então tem umas coisas assim, cidade. E aí nós temos uns projetos aí, que talvez vamos botar mais para frente depois, que é identificar as casas, identificar alguns locais com umas plaquinhas dizendo que aqui tem vigilância. Então é uma forma da população ajudar a segurança pública da nossa cidade. Saltinho é uma cidade, uma área urbana com aí 6 km² no máximo, um município, 100 e poucos quilômetros quadrados, é um município pequeno, uma área urbana pequena, né? Dá para a gente circular e potencializar o trabalho da polícia, né? E aí, emendando aí já a minha fala sobre esse assunto, quero aqui parabenizar, né, os policiais militares e aí de uma forma geral que fizeram aí um salvamento de uma criança, acho que domingo, né? Foi domingo, que circulou aí nos nossos grupos, né? Eles estavam numa diligência e aí acabaram se deparando com uma família, uma criança numa situação de engasgamento, afogamento,
E junto com os policiais militares, eu quero parabenizar aqui a nossa saúde, nosso departamento de saúde especificamente de enfermagem, que fez um excelente trabalho complementar da polícia, que, aliás, é a que realmente aplicou, né, os socorros devidos, sugando ali o que estava obstruindo e salvando, de fato, essa criança. Foi um trabalho de várias mãos. Os policiais, por Deus, né, estavam na hora certa, no lugar certo, fizeram os primeiros atendimentos e o nosso pessoal da saúde complementou, salvando mais uma vida. Então, assim, eu quero só aqui parabenizar o Desane, né, o Ferreira, o soldado, o cabo Ferreira, o Desane, que estavam no local nesse dia, e também toda a equipe de enfermagem aí da nossa unidade, que fez esse trabalho. Eu ia falar de um assunto aqui, mas aí vamos ter uma reunião daqui a pouco com o prefeito, está aqui, sobre a questão da duplicação da SP-127. Tem uma placa ali do lado da minha casa, assim, está escrito assim, começa dia 3 de junho, 9 meses. Vai nascer uma outra criança aí, para dar dor de cabeça, porque do quilômetro 51 até o 52 e 200, que é 1 quilômetro e 200, e vai afetar o ponto chave da nossa cidade, que é a região ali das Aleias, a região da Independência, do Virgínia, enfim, que vai também trazer um problema de circulação aí em outras regiões, já com afogamentos de trânsito de pessoas, de pedestres e principalmente de veículos, que é a nossa Joaquim Mendes Pereira, que dá acesso à rodovia. Então, assim, nós vamos estar praticamente cercados aí. Acredito que essa revinda do prefeito aqui na Câmara seja para nós somarmos esforços para fazer com que a Colinas, ao invés de só prejudicar, também dê uma alternativa de abrir ali um viaduto, uma parte acima desse quilômetro 52 e 200, que é mais ou menos um pouco para frente das Aleias, que haja aí uma circulação de veículos aqui na nossa cidade, ou então uma circulação pela própria rodovia, com segurança, com retorno, porque hoje é nosso pessoal. Eu vou dizer até uma realidade aqui. Esse 1.200 quilômetros vai custar para o Estado R$2.300.000. É um absurdo, é astronômico o valor de gasto ali, mas quem gasta isso pode gastar com um pedágio tão caro como o tal da Colinas, o que nós pagamos aqui, pode gastar mais 1 milhão e pouco fazendo um viaduto, como está aqui no quilômetro 49, que dê condições da gente circular aqui na nossa cidade, uma vez que novamente vai sobrar para a prefeitura, para o município fazer as marginais, porque em algum momento da história foram abortadas essas ideias de fazer marginais, e eles vão fazer o quê? Do jeito que fez no Bairrinho. Prejudicou o Bairrinho, prejudicou Saltinho. Prejudicou Arraial, prejudicou Saltinho. E agora vai cercar o Azaleias, vai impedir o acesso também ali por aquele trecho. Embora, eu vou dizer uma coisa, aquilo não é acesso, aquilo é um morticídio, porque já não acontece mais coisa ali, porque Deus tem dado livramento. As pessoas vêm do cemitério e passam reto, só um segundo, presidente, passam reto e entram nas Aleias, assim, como se não houvesse ninguém. E ali é um local de alta velocidade, um morro. Está na hora de melhorar aquilo, mas tem que dar uma alternativa. Não é cercar e deixar a gente ao ver navios e tentar que agora buscar recursos, né? Sem querer colocar culpa em ninguém, porque eu acho que todo mundo estava aí, todo mundo está aí, mas eu acho que agora é a hora de nós somarmos esforços, brigar com os nossos deputados, brigar com o governador Dória, brigar com o vice, brigar com todo mundo, para a gente conseguir dar uma solução para Saltinho, para que nós não fiquemos aí com o preço, né? Eles comem a bisteca e a gente fica com o osso, porque aí nós temos que resolver os problemas sem recurso que eles têm, porque a prefeitura não tem pedágio, né, prefeito? Se pudesse pôr um pedágio aqui, era fácil fechar a casa dos outros, né? Mas a ideia é essa. Obrigado, presidente. Desculpa de passar do horário. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Denis Chiquito, ausente. Concedo a palavra ao vereador Evandro Eli Pereira. Passo. Concedo a palavra ao vereador Luiz Alberto Manesco.
Boa noite a todos. Quero falar rapidamente sobre um assunto hoje de abrangência nacional e não falar hoje a respeito do município, que a gente sempre fala. Está na mídia aí uma celeuma em torno do ministro Sérgio Moro com o procurador Dalton Dallagnol de um vazamento, né, de informações, ou melhor, vazamento não, de um crime que foi cometido contra os dois e que uma parte da mídia brasileira que é comprada está divulgando que o ministro Sérgio Moro cometeu o crime junto com o Dalton Dallagnol, procurador da República. Na verdade, é o contrário. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria da mídia, ela divulga a notícia não com o objetivo de divulgar a verdade, mas com o objetivo de divulgar o que ela quer e da forma que ela bem entende. Então não tem compromisso com a verdade dos fatos. E qual é a primeira verdade nesse caso? A primeira verdade é que, a partir do momento em que você tem um celular, uma rede, um WhatsApp hackeado, você foi vítima de um crime. Então, o que era para acontecer? O comportamento natural de qualquer sociedade honesta. Olha, eles sofreram um crime. E qual foi o crime? Que estão agora julgando alguma parte da mídia, dizendo que eles cometeram. Eles sofreram um crime, tiveram hackeado o celular, e agora uma parte da imprensa fala que na conversa obtida pelos hackers, eles falavam que os dois estavam conversando entre si para combater a corrupção. Ué, não vejo nada de errado. Parabéns. Estavam conversando para combater a corrupção. Está de parabéns. Mas e por que eu estou falando isso? Talvez alguém pense, mas aqui nós estamos em Saltinho, né? Não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Porque o objetivo da mídia manipuladora é tentar embutir na mente das pessoas, de forma forçada e ainda que sutilmente, a ideia de que o que está no governo está tudo ruim, né? Agora, o Bolsonaro, lógico que ele tem os seus defeitos. Não concordo com tudo que ele faz. Não é tudo que ele faz que está certo. Ele não é o Deus da verdade, né? Mas o que a mídia está buscando neste exato momento é criar uma situação que não existe. É isso que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Para a gente perceber o quanto que nós brasileiros estamos expostos a falsas informações e informações distorcidas da imprensa brasileira. A primeira pergunta que me ocorreu, acredito que com outras pessoas também, é que milhares de celulares, milhões de celulares no Brasil, por que tinha que ser hackeado somente o do Sérgio Moro com o do Dalton Dallagnol? Dos procuradores da Lava Jato, só deles? Será que não foi de caso pensado? Né? E aí entra uma segunda pergunta. Quem mandou hackear o celular dele? Porque não foi de graça, né? O hacker ele não tem essa... Não, eu quero hackear o celular do Sérgio Moro. Tem que ser o dele. Isso aí foi mandado. Isso aí foi pago, né? Foi amando. Ó, tem que hackear desses dois e tem que rastrear dessa época aqui, né? Então isso aí tem um objetivo, na verdade, de distorção da verdade dos fatos, né? Na história isso aconteceu muito, né, no decorrer da história. Teve até um cientista que falou que a Terra era quadrada, que a Terra era redonda. A igreja chamou ele e falou, não, você vai falar que a Terra era quadrada. Galileu Galilei. Ele teve que falar que a Terra era quadrada. Se ele falasse que a Terra era redonda, iam matar ele, né? E o problema de uma mídia manipuladora que começa a divulgar notícia desse tipo é aquela velha história. Quando uma mentira começa a ser dita por muitas vezes, algumas pessoas começam a acreditar que é verdade, né? Tanto é que a história mostra isso. E nós devemos ficar atentos justamente porque o cerne da questão, se nós olharmos o problema como um todo, a verdade é a seguinte: duas das pessoas que estão entre uma das mais influentes no Brasil e fora do Brasil, que foram responsáveis
por uma parte da limpeza na política, agora estão sendo acusadas por ter falado a verdade. Não falaram mentira, falaram a verdade. Olha, nós temos que acabar com a corrupção. Essa é a conversa principal. Então, estão sendo acusados porque eles falaram que queriam acabar com a corrupção. Então, o que eu estou falando aqui é para a gente ver e ficar sempre alerta, porque, infelizmente, uma grande parte da mídia no Brasil, e também influenciada fora do Brasil, né, por sites que você não sabe se é confiável, né, que não traz nem a fonte da informação. Pior, um site que se baseia em informação de hacker é confiável? Né? Então, é essa situação que, infelizmente, nós estamos vendo o Brasil hoje. Algumas coisas boas estão sendo feitas, né, pelo governo atual, pelo presidente atual, outras eu não concordo, mas não poder deixar de registrar aqui que, infelizmente, o Brasil ainda está vivendo uma tentativa de manipulação pela maior parte da imprensa e da mídia brasileira. E, para isso, nós temos que ficar atentos. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Luiz Aparecido Lopes. Concedo a palavra à vereadora Maria de Lourdes Pandolfo Torina. Concedo a palavra ao vereador Paulo Roberto da Silva. Passo. Encerradas as discussões e não havendo mais oradores a usar da tribuna, dou por encerrada a presente reunião.